No capítulo anterior, Jacó abençoa seus filhos e deixa claro onde queria ser sepultado. Agora José vê-se diante do corpo do pai e não consegue conter a dor. Ele chora, abraça Jacó e logo manda embalsamá-lo, seguindo os costumes do Egito. O faraó entende a importância deste momento e permite que José leve o corpo do seu pai para Canaã. E não é uma despedida simples, é uma grande procissão. Egípcios e israelitas caminham junto, mostrando o respeito que Jacó conquistou ao longo da sua vida. Com Jacó enterrado, os irmãos de José começam a se preocupar. Se agora, sem o pai, José decide se vingar. O peso da culpa os aperta. Eles não têm coragem de falar diretamente com ele, então enviam um mensageiro dizendo a Jacó que Jacó tinha pedido que fosse perdoado. Quando José ouve isso, ele chora. Não de raiva nem de tristeza, mas porque percebe que os irmãos ainda não entenderam o que Deus fez. Ele então responde com palavras que marcam a sua história. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Em vez de vingança, ele oferece cuidado. Em vez de castigo, ele garante que continuará sustentando a sua família. O tempo passa e José vive até os 110 anos. Ele vê os seus netos, bisnetos e a descendência da sua família vai crescendo no Egito. Mas mesmo tendo vivido uma vida de honra ali, ele nunca esqueceu da promessa de Deus. Antes de morrer, deixa um pedido: quando Deus tirar Israel do Egito, que leve os seus ossos para a terra prometida. Ele não veria essa promessa se cumprir, mas sabia que Deus era fiel. Aqui em Gênesis chegamos ao fim com um ensinamento poderoso. José poderia ter ficado preso ao passado, remoendo a injustiça que sofreu, mas escolheu olhar para o futuro e confiar no propósito de Deus. Isso nos ensina que, por mais difícil que sejam as situações, Deus pode transformar até mal em bênção. Seus irmãos carregavam o peso da culpa, mas ele mostrou que o perdão liberta. Quando entendemos que Deus está no controle, não precisamos viver amarrado ao que se passou. Outro detalhe importante é a fé de José sobre o futuro. Mesmo sendo um grande líder no Egito, ele sabia que aquilo não era o lugar definitivo para o seu povo. O seu pedido para que os seus ossos sejam levados para Canaã mostra que ele acreditava na fidelidade de Deus, mesmo sem ver a promessa se cumprindo. Isso nos desafia a viver com esperança, confiando que Deus está agindo mesmo quando não conseguimos enxergar. No fim de Gênesis, mostra algo essencial. A história da humanidade está nas mãos de Deus. Às vezes não entendemos por que certas coisas acontecem, mas quando olhamos para trás, conseguimos ver o propósito. Assim como José, somos chamados a seguir em frente sem amargura, sem medo e com a certeza que Deus continua conduzindo tudo. Essa história não termina aqui. No próximo capítulo, há um novo cenário. Israel cresce no Egito, mas logo enfrenta tempos difíceis. Nesse contexto, Deus dará mais um grande passo para o cumprimento da sua promessa.